Todos os direitos desta história são reservados ao autor Media Snail. Créditos de tradução, revisão e edição reservados para saikaiscan.com.br. Se gostou do conteúdo, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Fique por dentro de todos os novos audiobooks marcando o sininho de notificação. Capítulo 1. Renascido. Na colossal Santa Cordilheira Ancestral, a luz do sol brilhava nos profundos desfiladeiros através das lacunas montanhosas. Na encosta ao lado do vale, ainda era possível ver um pouco de neve. Mesmo sendo início do verão, a neve ainda não havia derretido. O frio era excepcionalmente longo aqui. Os rugidos de bestas podiam ser ouvidos ocasionalmente. Na superfície do vale residia uma cidade magnífica. O mundo além da Santa Cordilheira Ancestral tinha sido ocupado pelas mais diversas bestas. Os que viviam na cidade, dentro da cordilheira, já não tinham mais contato com o mundo exterior há centenas de anos. Essas pessoas sequer conheciam a situação do mundo lá fora. Foi registrado que no período mais glorioso da humanidade, existiam milhares de lutadores espiritualistas demoníacos de nível lendário. Os humanos haviam estabelecido muitos impérios no vasto continente divino, mas esses por sua vez, foram todos aniquilados. Mas essa cidade, por estar num lugar geograficamente escondido, acabou por sobreviver à Era das Trevas. Aqui eles ocasionalmente sofrem ataques de poderosas bestas do vento nevado, advindas das santas montanhas ancestrais. Porém, depois de passar por inúmeros conflitos devastadores, a cidade sempre foi, por diversas vezes, reconstruída. Estes muros cinzentos e cheios de marcas, é um monumento indômito. Esta cidade é a Cidade da Glória, é um símbolo de esperança e refúgio para a humanidade. Instituto Sagrada Orquídea, classe dos lutadores aprendizes. Mais de 30 estudantes estão sentados e aguardando para ouvir a professora, enquanto ela se prepara para transmitir seu conhecimento. Eles são alunos do Instituto Sagrada Orquídea da Cidade da Glória e fazem parte do grupo de lutadores aprendizes. Ouvi dizer que a nova professora, Shen Xiu, é uma da espiritualista demoníaca de nível prata de 3 estrelas, da família sagrada. Alguns alunos conversavam baixinho entre si. Então, suas atenções focaram novamente na professora. Ela era alta, usava um vestido lavanda que contornava apertadamente seu corpo, dando ênfase aos seus seios bem desenvolvidos. Possuía um par de pernas esguias e brancas, e usava uma requintada maquiagem que a fazia parecer bonita e elegante. Seus olhos estavam cheios de orgulho e arrogância. A família sagrada é uma das 3 principais famílias da Cidade da Glória. Por fazer parte de uma família nobre e ser uma espiritualista demoníaca prata de 3 estrelas, ela naturalmente tinha motivo para ser orgulhosa. Como uma espiritualista de tal calibre, ela normalmente não viria aqui para ensinar. Mas, só concordou estar presente porque seu sobrinho estaria iniciando nesta turma. Os espiritualistas e os lutadores demoníacos têm 5 níveis diferentes, que são bronze, prata, ouro, ouro negro e lendário. Cada nível é subdividido em 5 estágios, de 1 a 5 estrelas. Disse Shen Xiu, começando sua aula. Um espiritualista demoníaco está acima de um lutador. Somos uma existência verdadeiramente nobre. Assim como também, temos a capacidade de formar um reino da alma dentro do nosso Dantia e usá-lo para capturar um espírito demoníaco para em seguida, nos fundirmos e usá-lo para o combate. Isso nos permite possuir uma força incomparável, que está bem acima da força com a qual lutadores possam competir. Shen Xiu ergueu o queixo e falou com arrogância. Meu espírito demoníaco é uma raposa da chama escarlate. De repente, o rosto e as mãos de Shen Xiu sofreram mudanças drásticas. Sua forma facial tornou-se mais afinada, seus dentes e unhas ficaram mais afiados e uma cauda escarlate emergiu de suas costas. Depois de me fundir com esse espírito demoníaco, posso controlar sua força bem como ganhar habilidades do tipo fogo. Entre os demônios, a raposa da chama escarlate é uma besta de nível ouro. Isto significa que o nível mais alto que consigo alcançar como espiritualista demoníaca é o mesmo que o do demônio que usei para me fundir. É claro, depois de atingir esse limite eu posso substituir o espírito demoníaco por um mais poderoso, podendo assim evoluir mais. Quando se tratava de falar sobre seu cultivo, o orgulho no rosto de Shen Xiu era ainda mais evidente. As palavras de Shen Xiu deixaram um grupo de estudantes surpresos. Uma espiritualista demoníaca de nível ouro era uma existência além do alcance para a maioria deles. Enquanto Shen Xiu continuava dando sua aula, havia um aluno, Ni Li, sentado na última fileira.
Sua mente estava em transe enquanto sua alma flutuava ao redor do seu corpo. Depois de um tempo, Nieli lentamente abriu os olhos. Ele não pode deixar de ficar confuso com a cena em sua frente. Onde eu estou? Perguntou-se, em voz baixa. Ele ficou completamente chocado quando percebeu que suas mãos se tornaram menores e sua pele estava muito mais macia do que se lembrava, há pouco tempo atrás. Shen Xiu estava no palco, falando sem parar. Nieli lembrou claramente que este era o ano em que ele se juntou ao instituto. A professora que estava dando aula era uma espiritualista de nível prata de 3 estrelas, extremamente arrogante. Por causa dela, Nieli lembrou de não se sentir disposto para estudar por algum tempo. Espera, eu realmente renasci. Ele estava profundamente chocado. Lembrava de estar cercado e ser atacado pelo sábio imperador e as 6 bestas divinas e morrer em batalha. Parece que sua alma renasceu, trazendo-o novamente para a época em que ele tinha apenas 13 anos. Nieli olhou para o lado e viu rostos familiares, Lu Piao e Du Ze. Estes eram irmãos que haviam compartilhado a vida e a morte com ele. Agora os via vivos novamente, exceto que suas aparências estavam muito mais jovens. E também, ela. Ele olhou para a esquerda. A poucos metros de distância, um belo e impecável rosto entrou em seu campo de visão. Seu nome é Ezion. Embora tenha apenas 13 ou 14 anos, ela já era esbelta e elegante, com cabelos roxos que se estendiam até a cintura. Possuía sobrancelhas arqueadas, e um brilho inteligente podia ser visto dentro de seus olhos. Sempre que sorria, covinhas apareciam em suas bochechas. Embora agora parecesse um pouco infantil, Nieli sabia que quando ela crescesse um pouco mais, seria extremamente bonita e encantadora. Zion usava um vestido branco de seda que lhe dava um tipo de elegância indescritível. Em sua vida anterior, Nieli tinha um profundo afeto por ela desde que era adolescente. Ela não está morta. O jovem estava extremamente animado, a ponto de quase engasgar. Eu realmente voltei no tempo. Isso é real, não é um sonho. Perguntou a si mesmo enquanto, severamente se beliscava. A dor clara lhe indicava que não era um sonho. De repente, algo passou por seus pensamentos. É isso, deve ter sido o livro do espírito demoníaco temporal. Nieli abaixou a cabeça e imediatamente o procurou, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar algum. Ele não podia deixar de acreditar que seu renascimento, esse misterioso fenômeno que o afligiu, não estaria relacionado com o misterioso livro. O criador do livro do espírito demoníaco temporal era desconhecido, mas era um livro altamente misterioso que Nieli sempre o mantinha com ele. Lembrava-se claramente que quando estava lutando contra o sábio imperador e as 6 bestas de nível Deus, em dado momento da batalha seu sangue havia coberto completamente o livro. Deve ter sido o livro que me trouxe de volta para o meu eu do passado, de apenas 13 anos. Pensou teorizando. Depois de ver todos esses rostos familiares, Nieli mergulhou em suas mais antigas memórias. Ele se lembrou de quando a Cidade da Glória estava sob o ataque das bestas do vento nevado, o guardião da Cidade da Glória, Lord Emo, que era um espiritualista demoníaco de nível lendário, morreu na batalha contra as centenas de milhares de bestas. Apenas algumas milhares de pessoas sobreviveram e fugiram para o deserto sem fim, a leste da Santa Cordilheira Ancestral. Durante a fuga, os sobreviventes morreram um após o outro. Um dia, eles foram cercados pelas bestas no deserto e travaram uma batalha árdua onde mais pessoas vieram a falecer, deixando todos em uma desesperança sem fim. Mais tarde, naquela noite, Nieli e Ezion procuraram conforto na alma um do outro. Ele finalmente teve em seus braços a deusa de seu coração. Sob o céu noturno, o luar prateado tornou-se um véu nebuloso que realçava o corpo requintado de Zion e sua pele cristalina. Ela parecia ser como em uma escultura esculpida em jade. Eles se abraçaram em uma louca paixão. Se não fosse pela destruição da Cidade da Glória e a terrível fuga, ele nunca poderia ter caído nas graças de Ezion. Seu talento era ridiculamente baixo e vinha de uma família em declínio. Depois daquela noite, eles encontraram outro grupo de bestas, e a fim de protegê-lo, Ezion morreu nas mãos de uma das feras demoníacas. Nieli jamais esqueceu aquele momento, mesmo depois de tanto tempo havia se passado. Após experimentar diversos ataques que ameaçaram sua vida, contra todas as possibilidades Nieli sobreviveu e conseguiu sair do deserto sem fim. Embora seu talento fosse baixo, seus instintos de sobrevivência permitiram-no viajar pelo continente divino. Ele encontrou muitas pessoas que estavam lutando contra as bestas, assim como ele havia feito. Também se deparou com muitas coisas misteriosas em sua jornada, e é claro, com o livro do espírito demoníaco temporal. Se não fosse pelo livro, Nieli jamais teria sido capaz de voltar. Esse misterioso livro realmente o fez voltar no tempo. O trouxe de volta para antes da destruição da Cidade da Glória. Antes de seus pais, família e irmãos morrerem na batalha contra as bestas demoníacas.
antes da morte de Ezion na trágica fuga. Os céus me deram outra chance, e já que eu estou de volta, não deixarei a destruição da Cidade da Glória acontecer novamente. Niele disse em voz baixa, rangendo os dentes e cerrando os punhos. Ele firmemente tomou essa decisão. Vagamente, suas lembranças mostravam que ele havia se matriculado no instituto neste ano e tinha 13 anos de idade. Niele queria rir de felicidade, e pensou enquanto continha sua euforia. Isso é muito bom. Eu estou de volta. Sabe, Imperador, a próxima vez que nos encontrarmos eu o derrotarei e terei vingança pela minha vida anterior. Porém, se não fosse pela destruição da Cidade da Glória, ele e Ezion seriam de dois mundos totalmente diferentes. Não seria possível ficarem juntos, como uma vez fizeram. Ezion era filha do senhor da cidade, para não mencionar que seu avô é o espiritualista demoníaco de nível lendário. E ele era apenas de uma família impotente e que estava em declínio. Mas mesmo assim, com tantas diferenças, em meio a uma trágica fuga no deserto, ambos construíram sentimentos profundos em relação ao outro. Ainda em suas lembranças, quando Ezion entrou na escola, ninguém na sala conhecia sua real identidade. Niele só veio a descobrir mais tarde sobre a verdade. Dentro da Cidade da Glória existem 3 famílias principais. A família divina, a família sagrada e a família do vento nevado. Eles representavam o poder supremo da cidade, o pináculo das famílias nobres. O senhor da cidade era geralmente escolhido dentre uma dessas 3. Abaixo destas, existem 7 famílias nobres e abaixo estavam as 12 famílias aristocratas. Niele pertencia à família Marcas Celestiais, que estava em último lugar entre as aristocratas. Embora possuíam um pouco de status, há uma diferença astronômica em comparação às 3 famílias principais e às 7 famílias nobres. Com as conexões de Niele nesse tempo, antes do ataque e destruição da cidade, querer estar com Ezion era simplesmente impossível. Mas, uma firmeza brilhou em seus olhos. Embora seu talento atual para o cultivo fosse pobre, com o vasto conhecimento de sua vida anterior, melhorar seu talento não seria impossível. Niele, por que você está sorrindo? Lu Piao perguntou, olhando perplexo para Niele. Ele estava se perguntando se ele estava louco, já que estava rindo sozinho por algum tempo e até mesmo olhando para Ezion com um olhar lascivo. Só estou feliz. Estou muito feliz em vê-lo, meu irmão. Niele declarou, enquanto abraçava excitadamente Lu Piao. Era um hábito de sua vida anterior. Depois de ser ridiculamente abraçado por Niele, Lu Piao murmurou com raiva. Ei, Niele, quem que é seu irmão, seu gaysão? Rápido, solte-me. Lu Piao lutou e reclamou enquanto era abraçado. Eles acabaram de começar a estudar juntos, não faz muito tempo. Só se conheciam há alguns dias. Não estavam nem perto do suficiente para ter esse nível de intimidade, como foi na vida anterior de Niele. Não afrouxando seu abraço, olhou para Lu Piao seriamente e riu, dizendo: Não importa o que você esteja pensando, no meu coração, você sempre será meu bom irmão. Naturalmente, ele não poderia contar a Lu Piao as aventuras de vida e morte que passaram juntos em sua vida anterior. Vendo o olhar de Niele, Lu Piao ficou atordoado e não pôde deixar de dizer: Seu doido. No entanto, não importa o que, as palavras que Niele disse anteriormente o fez se sentir comovido. Então, ele olhou para Niele e disse: Sei que você é alguém de uma das famílias nobres da Cidade da Glória, mas deixe-me adverti-lo, não tem ideias com aquela garota. Sua identidade é extremamente misteriosa. Ouvi dizer que quando ela se juntou ao instituto, o diretor pessoalmente arranjou seu dormitório. Niele sorriu um pouco. Lu Piao ainda não sabia sobre a identidade de Ezion, a qual ele mesmo já estava mais do que ciente. Ela é minha mulher. Niele declarou, olhando para a bela garota de cabelos compridos não muito longe. Seu coração era excepcionalmente firme a respeito deste fato, ainda mais quando pensava na paixão daquela noite. Não podia deixar de sentir calor em seu coração. Mas então, de repente se lembrou. Ele e Ezion ainda tinham apenas 13 anos. Zion, quando você irá crescer e se tornar aquela bela e encantadora mulher? Até lá, eu vou te proteger e cresceremos juntos. Não muito longe, e Ezion sentiu algo. Ela virou a cabeça e olhou para Niele. Ela gentilmente enrugou suas sobrancelhas, e pensou: Esse Niele deve ser um nobre brincalhão. Desde o início da aula, ele me encarava sem restrições. Se ele se atrever a me provocar, não o deixarei escapar facilmente. Ezion não queria usar seu status para fazer amigos, mas isso não significa que ela se submeteria à humilhação quando fosse intimidada.